a gente vai debater medidas que estão sendo anunciadas, nos posicionando sobre esses efeitos. Só para fins de organização e aproveitamento deste webinar, eu pediria que durante a apresentação dos temas a ser conduzido pela nossa equipe do tributário, vocês ficassem à vontade para fazer as perguntas através do chat e iremos respondê-las à medida do possível. E também vamos enviar um material que vai ser apresentado para cada um de vocês por e-mail, de uma forma que vocês tenham depois esse material. Então, vamos ao que interessa e eu vou pedir para o Diego conduzir o primeiro tema. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vejo aqui muitos amigos, muitos clientes, espero que todos estejam bem nesse momento. E é muito bom poder contar com vocês nesse bate-papo e espero que a gente possa ajudá-los. Como o Mário antecipou, o nosso objetivo hoje é, de forma bem didática, consolidar essa série de medidas tributárias que já foram anunciadas em um único material e de forma bastante objetiva. Em seguida, passar um pouco sobre algumas discussões judiciais que têm surgido nesse contexto e, por fim, tratar um pouquinho de medidas em discussão. De ontem para hoje, alguns de vocês já devem ter visto, já foi publicada a medida que tinha sido anunciada previamente. Então, a gente já atualizou o material com as informações de hoje de manhã, mas o objetivo é justamente, a cada medida nova, ir atualizando esse material e manter vocês todos atualizados, tá? Então, a gente vai passar rapidamente pelas medidas já anunciadas. Eu vou começar pela primeira delas, que é a mais recente e foi divulgada hoje de manhã. Talvez muitos de vocês não tenham tido acesso, mas foi a publicação do decreto 10.305, que basicamente reduz a zero a alíquota de IOF crédito. Então, operações de financiamento, empréstimo, conta corrente, cessão de crédito por empresas de factoring, por aí vai, teve alíquota reduzida a zero. Não é uma redução definitiva, mas ela tem um prazo determinado, que vai de 3 de abril até 3 de julho. Então, durante esse período, essas operações que forem contratadas não ficam sujeitas ao IOF, tá? E inclui renegociação, repactuação, prorrogação, tudo aquilo que normalmente tem incidência de IOF, inclusive o adicional de 0,38, ficarão com a alíquota reduzida a zero. Uma questão que surgiu já de manhã com base nesse decreto, algumas estruturações feitas dentro do próprio grupo, porque às vezes tem uma empresa que tem caixa no grupo e outras não tem. E normalmente se evita fazer empréstimo, conta corrente às vezes é um pouco mais comum, porque tem discussão se tem ou não IOF, mas do ponto de vista prático, pelo menos nesse período do decreto, essas operações intragrupo são beneficiadas porque tem uma alíquota de IOF crédito zerada. Então, esse é um ponto interessante, tá? O próximo ponto, que também foi divulgado hoje pela Receita Federal, e é fruto da Instrução Normativa 1930. Diogo, se você puder colocar, por gentileza, no slide seguinte. Isso. A IN 1930, ela prorroga o prazo de entrega da declaração de imposto de renda da pessoa física para o dia 30 de junho. Então, aquilo que era para ser feito até o final desse mês foi prorrogado, e, naturalmente, o pagamento da primeira cota ou da cota única e das demais também tiveram uma prorrogação proporcional a esse ajuste de prazo. Só que um ponto de atenção é que não houve manifestação da Receita sobre o prazo de restituição. Ontem, na coletiva da Receita que a gente acompanhou, o Tostes não sabia se ia ser alterado o prazo de restituição ou não. Então, entrega e pagamento foram alterados, lotes de restituição, por enquanto, não. Tá bom? O terceiro tópico de atualização, e aqui já é mais genérico, são medidas que a Receita Federal tem adotado. Vocês vão perceber que a gente sempre procura colocar a base normativa para fins didáticos, né, de tudo que a gente tem falado, e no material final que vai ser circulado, a gente vai colocar um link para facilitar o acesso a essas normas por todos os participantes, tá?
Mas, basicamente, o que diz essa portaria da Receita Federal? Ela suspende alguns prazos e procedimentos administrativos no âmbito da Receita e restringe o atendimento presencial para alguns poucos serviços. Tá? Essa medida inicialmente vale até 29 de maio, salvo se houver alguma prorrogação por conta da pandemia, mas, em princípio, até dia 29 de maio. E um ponto de atenção que de cara a gente levanta aqui é que fiscalizações não foram suspensas. Então, por mais que prazos processuais tenham sido, nós observamos que fiscalizações, termos de verificação fiscal foram lavrados ou intimações fiscais, e aí surge essa dúvida se é um prazo processual ou não. Tá? A gente tem alertado que, na medida do possível, por conservadorismo, respondeu pedir postergação do prazo, e não contar necessariamente com a possibilidade de suspensão. Tá? No slide seguinte, a gente vai mostrar para vocês o que tem funcionado do ponto de vista presencial. Tá? É para algumas questões emergenciais, né, que é para procuração da Receita Federal, regularizar CPF, parcelamento e reparcelamento que não estão disponíveis na internet, e em alguns protocolos de processos relativos a certidões em geral, regularidade fiscal, regularidade de imóvel, averbação de obra e CNPJ, e mesmo retificação de pagamento. Para esses tipos de serviços, como regra, a Receita Federal ainda tem aceitado o agendamento presencial, mesmo que seja durante o prazo de suspensão. Tá? Mas vocês vão observar que no slide seguinte, tem alguns serviços que são relevantes e que estão suspensos. Né? Dessa lista toda, que não vale a pena ficar lendo aqui, alguns são bastante interessantes, né, do ponto de vista prático. Primeiro, procedimento de exclusão de contribuinte de parcelamento por inadimplemento. Então, como vocês devem saber, muitos programas de parcelamento da Receita têm previsão de que a falta de pagamento de determinado número de parcela permite a exclusão do programa. Então, teoricamente, você não ficará sujeito à exclusão por conta desse inadimplemento, pelo menos durante o período de suspensão das atividades da Receita. Tá? E o outro item que eu chamo a atenção, que é o último da coluna da direita, que é a emissão de despacho decisório com análise de mérito de pedido de restituição, reembolso e compensação. Um exemplo prático que a gente enfrentou esses dias era um pedido de restituição de um cliente que não queria fazer a compensação para não ficar sujeito a multa de mora e juros de mora caso a Receita não concordasse com o mérito do crédito, e foi protocolado um pedido de restituição há mais ou menos um ano. Tá? O prazo de vencimento de 360 dias, que para quem não sabe, a Receita tem prazo de 360 dias para responder qualquer pedido administrativo de contribuinte. Se encerraria essa semana. Só que com a suspensão da emissão de despacho decisório de mérito, surge a dúvida sobre se o prazo de 360 dias é ou não respeitado. E a gente vai ver que esse tipo de situação, dentro do bloco de questões contenciosas, tem surgido. Porque, afinal de contas, se eu tenho um crédito bom, por exemplo, que poderia ser objeto de análise esse mês, por exemplo, e a Receita não o fará por conta dessa suspensão, cabe Acho que o som do Diego deu uma pequena travada. Vamos ver se ele retoma sozinho. que dá, a gente vai retomar. Se quiser passar, Diogo. Isso. O que não está suspenso e acho que tinha. O que não está suspenso presencialmente, ou desculpa, o que está suspenso presencialmente, mas pode ser feito pelo ECAC, né? Aquilo que não foi listado nos slides anteriores como restrito ao atendimento presencial, você teoricamente pode fazer pelo ECAC. Ou, alternativamente, agendar ou reagendar para depois de 29 de maio. Mas podem surgir algumas questões práticas extremamente relevantes. Um desses pontos é justamente o processo de habilitação ao REID.
como tem muitos participantes aqui que são empresas de infraestrutura, concessão de serviço público, sabem a importância que o REID tem na fase de construção do projeto. E o que tem acontecido na prática? Como regra, se faz um pedido de habilitação de REID, que suspende PIS/COFINS na aquisição de bens e serviços vinculados a esse projeto, de forma física, né? Antes tinha a possibilidade de criar um dossiê eletrônico, talvez ainda haja, acho que em caso a caso deve ser tentado, um dossiê eletrônico a partir do qual se geraria um processo administrativo que demora mais do que o físico para habilitação ao REID. O problema disso tudo é que, embora estejam suspensos os prazos gerais da Receita Federal, significa que se eu não conseguir fazer essa habilitação ao REID de forma presencial e também não conseguir pelo ECAC, eu vou atrasar por um prazo relevante a obtenção desse ato declaratório, o que faria com que eu comprasse bens e serviços com PIS/COFINS. E para quem é de concessão sabe, principalmente concessões que ficam sujeitas a ICPC 01, ao CPC 05, por aí vai. Porque você vai recuperar esse PIS/COFINS ao longo de 28 anos de concessão. Então, nesse caso, tenta eletrônico. Se não for possível eletrônico, caberia talvez uma medida judicial para dizer que o ato da Receita é meramente declaratório. Tá? Isso é só para exemplificar como que uma restrição ao atendimento presencial pode complicar as operações. Então, no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho das Diego, medidas. se você me permite, só um comentário. Taylor mandou no chat aqui do Zoom uma pergunta sobre o IOF. A pergunta é a seguinte: o decreto zero de cobrança de IOF atinge 100% das operações de crédito? Sou de fundo de pensão e temos empréstimos para os participantes. Eu até aproveito para comentar que o Paulo já antecipou pelo próprio chat que só as linhas que foram liberadas pelo governo por conta da crise é que vão ter essa alíquota zero. E para detalhar um pouco, no decreto que o Diego mencionou, faz referência a todos os incisos do regulamento do IOF que tratam de alguns tipos de operação. No material, como o Diego mencionou, vai haver um link para esse decreto, daí vai ser possível confirmar item a item se a sua situação está enquadrada numa das hipóteses de alíquota zero. Desculpa, Diego, Perfeito. pode retomar. Imagina, e na medida do possível, quem puder mandar as perguntas pelo chat, se não for possível responder agora, naturalmente a gente mantém a pergunta aqui e compartilha com vocês depois a nossa impressão, tá bom? Bom, vamos passar para o próximo item, que é da Procuradoria Geral. O resumo da medida é muito simples. Foram suspensas as medidas de cobrança, né, como, por exemplo, aquele protesto de CDA que, na prática, quem lida com isso sabe o quanto que gera de dor de cabeça esse tipo de atividade, que vira e mexe era objeto de discussão no judiciário, se podia ou não podia protestar, mas, de toda forma, pelo menos até o dia 16 de junho, medidas de cobrança, incluindo o protesto de CDA, não vai ser objeto de atuação pela PGFN. E também procedimento administrativo de responsabilidade, início de exclusão de contribuinte de parcelamento, também não serão feitos durante esse período de suspensão, que, por enquanto, vai até o dia 16 de junho. Não há nenhuma sinalização de prorrogação, mas fica essa mensagem. Então, até 16 de junho, atos de cobrança da PGFN estarão suspensas. No slide seguinte, a gente acabou incluindo também uma questão que é bastante recorrente, que é prazo de validade de CND. Seja para quem atua com órgão público, para quem é concessionária, para quem fornecedor exige um dossiê demonstrando a validade da CND. Então, por essa portaria conjunta da Receita e da Procuradoria, que é a 555, todas as certidões foram prorrogadas por 90 dias. Tá? A nossa interpretação é que é 90 dias depois do prazo original de validade. Então, se ela venceria no final de abril, por mais 90 dias ela permanece válida. Um ponto de atenção que a gente viu que é muito comum as pessoas confundirem na prática é aquela empresa que não tinha uma CND válida no momento da publicação da portaria e tinha a interpretação de que automaticamente teria uma extensão de 90 dias. Isso não acontece, tá? Quem não tinha uma CND ou uma certidão positiva com efeito negativa válida na data da portaria, não tem um prazo de 90 dias automático, tá bom?
e esse é um dos pontos que ainda permitem um atendimento presencial na Receita Federal. Tá? Um comentário que eu queria fazer rapidamente sobre atendimento presencial é o fato de que todo dia quem acompanha o portal da Receita Federal com publicações da Receita, alguma superintendência divulga que não tem atendimento presencial. Quem abrir o site da Receita hoje, na parte de legislação, vai ver que Feira de Santana e várias unidades da Bahia declararam a suspensão de atividade presencial, porque a portaria 543 da Receita autoriza essa prerrogativa do superintendente, ou seja, alguns serviços, mesmo que tinham sido autorizados presencialmente, não estão sendo mais feitos por agendamento. Então, é um caso para tomar muito cuidado. Eu vi que tem algumas perguntas de CND aqui, o Diogo, se você puder Claro. escrever para a gente. Claro, a pergunta da Débora. Ela relata a seguinte situação. A empresa em que ela trabalha tem CND válida até o dia 7 de julho de 2020. Nós teremos mais 90 dias a partir dessa data? E ela completa, se sim, será aplicado de forma automática ou requer solicitação no ECAC? Então, essa é uma dúvida que tem surgido. A nossa interpretação, como a prorrogação é irrestrita pela portaria conjunta, nós entendemos que, por mais que tenha uma validade um pouco além das próprias suspensão, por exemplo, da Receita, ela valeria da forma que você mencionou, 90 dias a partir da data final. O que pode acontecer pela circunstância de um encerramento de isolamento horizontal, por exemplo, é a Receita e a Procuradoria revogarem essa portaria conjunta e passarem a considerar o prazo original de validade da CND. Então, por exemplo, se até o final de maio as atividades voltam à normalidade, junho começa a atividade voltar ao normal, nós temos a impressão que talvez a Procuradoria e a Receita revogassem essa portaria voltando à validade original, de modo que aqueles que têm a possibilidade de renovar, renovariam, e aqueles que não têm, teriam que seguir com o processo normal de regularização. Eu não sei se deu para responder, Débora. Tá. Tem mais alguma pergunta, Diogo, de CND? Por enquanto, não. Tá. Beleza. E quanto ao requerimento no ECAC, não tem nenhuma previsão específica, Débora? Talvez tivesse que tentar, se for o caso, né? Até um teste que sempre as empresas fazem é perto do encerramento da validade gerar uma automática para 6 meses posterior. Então, na medida do possível, o que a gente tinha orientado? Tenta renovar periodicamente, tá? Que aí você vai ampliando. Remiti-la, né? Isso. Tá. Tem mais alguma pergunta, João? Não, já passei aqui para o FGTS. Perfeito. Essa medida do Fundo de Garantia foi uma das primeiras anunciadas, ela consta da MP 927 e basicamente prorrogou o pagamento de Fundo de Garantia referentes às competências de março, abril e maio para um mês cada uma, basicamente, ou seja, vencimento em abril, maio e junho, tá? Ela só vale para as competências de março, abril e maio, tá? E um ponto de atenção aqui é que o saldo devedor depois vai poder ser parcelado em 6 vezes sem juros, né? A partir de julho de 2020. Tá? A questão dos juros eu não lembro se estava clara na MP, mas vale a nota de que a partir de julho de 2020 poderá ser parcelado esse saldo em 6 vezes, tá? Esse do diferimento do pagamento do Simples, eu entendo que não é tão relevante aqui para o público do webinar, mas vale a nota de que também foi uma das primeiras medidas adotada pelo governo, mesmo porque quase 90% das empresas no Brasil são optantes pelo Simples, então basicamente postergou o pagamento do Simples naquilo que se refere aos tributos federais pelo prazo de 90 dias, né? Ou melhor dizendo, né? O que venceria em abril foi para outubro, maio para novembro e junho de 2020 para dezembro de 2020, tá? Alguns pontos de atenção no slide seguinte são importantes. A gente já mencionou, não inclui tributos estaduais e municipais, não prorrogou a competência de fevereiro,
né? E, Diogo, se você puder passar já para o próximo slide. Não. E não implica naturalmente restrição para aquele que já pagou. Tá? Eu acho que alguém fez uma pergunta, Diogo, se você puder narrar. Claro, é a pergunta da Gabriele Mantuani. Bom dia, as declarações continuarão com as mesmas datas? Só muda o pagamento? Ela faz a pergunta relacionada ao FGTS. Isso, em princípio sim. A gente vai até comentar alguma medida em discussão que é para prorrogar todo tipo de declaração. Salvo engano, o Fundo de Garantia poderia entrar nesse bolo. Eu não me lembro de cabeça, eu sei que tem ECF e várias outras declarações, mas ainda não houve publicação oficial de postergamento de declaração. A gente vai mencionar isso ao longo do programa. Tá? Pode passar, Diogo, para a gente avaliar. Essa transação extraordinária da PGFN não é necessariamente uma novidade, ela já vinha desde dezembro do ano passado. O que houve foi uma reabertura, né, um novo edital por conta da pandemia. Então, basicamente, no portal do Regularize, né, da PGFN, você vai poder transacionar débitos inscritos em dívida ativa com uma entrada de 1% do valor dos débitos, que poderão ser parcelados em 3 meses, e o resto você paga em 81 meses. Então, para quem não conhece, a gente deixou o site aqui, você entrando, você vê como funcionam as condições, adesão e por aí vai. Então, dependendo do tipo de matéria que você discute em inscrição em dívida ativa, vale a pena fazer a transação e parcelar esse pagamento. Tá? O Joel fez uma pergunta referente a um tópico que a gente acabou de abordar. Vou fazer o seguinte, marca essa pergunta aí, Diogo, que ao final a gente retoma, se não der tempo até o prazo estipulado do webinar, a gente volta a falar com ele. Tá? E Combinado, aqui está só marcado. informações práticas do que pode e o que não pode. Então, é só débito inscrito em dívida ativa, sem redução de multa e juros, né? Pode incluir débito não parcelado e não libera a garantia já oferecida. Tá? Esse é o recado que fica da transação. As próximas medidas são bem mais simples e específicas, então a gente vai passar rápido. Tá? Desoneração de IPI para determinados produtos de uso médico hospitalar que são relevantes no contexto da pandemia, tiveram a alíquota reduzida a 0 até 30 de setembro. Então, aqui fica a lista de produtos para vocês avaliarem. Tá? A medida seguinte, que tem relação com imposto de importação, também tem uma lista específica, que foi divulgada por essa resolução CAMEX, que vai reduzir a 0 o imposto de importação dentro desse contexto de pandemia, válido até 30 de setembro. Tá? Simplificação de despacho aduaneiro, também não tem muito segredo, ela só prevê a possibilidade de recebimento da mercadoria antes da conferência aduaneira. E aqui a gente colocou alguns exemplos, sempre baseado em São Paulo, estado, município de São Paulo, mas que vale a pena para quem não for de São Paulo checar se o seu estado ou município adotou esse tipo de medida. Então, por exemplo, São Paulo suspendeu a partir de 1º de abril até 30 de junho, o protesto de dívida ativa aqui no estado. Então, se você for de outro estado, vale a pena checar se essa medida foi adotada. Tá? Vamos lá, Diogo? Aqui também, mais interessante para quem tem processo em disputa no CARF, a pauta foi retirada, então as sessões de julgamento presencial que ocorreriam no mês de abril foram canceladas. A gente tem ocorrendo no CARF e não tem julgamento presencial ocorrendo. Diego, eu acho que a última frase que você falou travou para todos. Você poderia repetir, por gentileza? Claro, não tem prazo correndo perante o CARF, então agravo, embargos de declaração e por aí vai. Não tem pauta de julgamento ocorrendo presencialmente, mas a gente acha que a de abril também será suspensa e, portanto, aquilo que ficou em abril vai para maio, maio para junho e por aí vai. Tá? É só para não se preocuparem com prazos de CARF nesse momento. Tá? Vamos em seguida.
Diego, aproveitando, uma última pergunta que foi enviada. A Prefeitura de São Paulo se manifestou no sentido de alguma postergação do recolhimento de ISS? Tá. De postergação ainda não, a gente vai entrar nas medidas municipais, que normalmente têm relação e muito próximo de outras medidas estaduais e federais. Suspensões de atos de cobrança, de processo administrativo, de protesto, mas, salvo engano, não teve prorrogação do ISS, tá? Vamos passando, Diogo. O próximo tem a ver com processos judiciais. Tem várias resoluções de tribunais regionais federais. A gente consolidou só na resolução do CNJ 313, que suspende os prazos processuais nos âmbitos federais e estaduais, tá? Tirando questões urgentes que continuam valendo, mas até 30 de abril, como regra, os prazos processuais estão suspensos, tá bom? E aqui dos tribunais superiores também houve essa suspensão até 30 de abril, com a única ressalva que o STF aplicou a suspensão apenas para processo físico, tá? Processo eletrônico continua com trâmite regular e tem previsão de que a sustentação oral pode ser feita por videoconferência, tá? E sessão de julgamento, naturalmente, também. O próximo, Diogo. Pessoal, eu vi que tem bastante gente mandando algumas perguntas. Só para a gente também não se alongar, a gente vai segurar algumas delas para responder ao final do tópico, tá? É o caso de uma pergunta enviada por LF Costa, tá bom? Sua pergunta será respondida. Só passando agora para o próximo. Perfeito. Essa é uma outra medida que foi anunciada recentemente pela medida provisória 932. Ela tinha sido anunciada há mais ou menos 10 dias e demorou uma semana para ser publicada. Basicamente, ela reduz em 50% as alíquotas de contribuição para o sistema S. Tá? Ela é válida por 3 meses, ou seja, as competências de abril, maio e junho. Tá? Um ponto de atenção importante, porque a gente viu que algumas pessoas confundiram essa postergação, é que o mês de março, que o recolhimento é previsto para abril, não foi afetado, tá? E depois a gente vai retomar, se tiver tempo, uma discussão que está no judiciário. O STJ se manifestou recentemente sobre o teto dessas contribuições, tá? Não sei se o Vinícius, alguém quer fazer um comentário agora para aproveitar o tema, senão a gente passa e depois no bloco de questões contenciosas a gente retoma. Bom dia, não sei se vocês estão me ouvindo, é o Vinícius falando. Só para fazer um comentário com relação a essa tese possível de discussão agora, o STJ definiu em março um posicionamento favorável aos contribuintes no sentido da possibilidade de redução das contribuições do Sistema S a uma base de cálculo de 20 salários mínimos. É uma discussão que basicamente verifica a validade de legislação no tempo e pode representar uma boa oportunidade nesse momento em razão da possibilidade de uma decisão liminar para quem queira entrar com uma ação judicial ser aproveitada para reduzir ainda mais a base de cálculo provisoriamente para as contribuições do Sistema S. Então, para quem tiver interesse, vale a pena aprofundar um pouco no assunto. Perfeito. Eventualmente a gente retoma no bloco de questões contenciosas. Vamos seguir, Diogo? Aqui são medidas estaduais em geral. Por enquanto não tem, já aproveitando a pergunta que fizeram sobre o ISS, uma postergação de prazo de recolhimento de CMS e ISS, tá? Mas, no geral, a gente colocou o estado de São Paulo como exemplo, mas a gente tem mapeado todos os estados, as medidas são muito parecidas. Suspende atendimento presencial, suspende protesto de dívida ativa, suspende prazo processual. A gente vai ver no slide seguinte, Diogo, que o TIT, que é o Tribunal de Impostos e Taxas aqui do estado de São Paulo, também suspendeu sessão de julgamento, tá? Publicação, intimação e por aí vai. E a impressão que a gente tem é que, no geral, todos os estados seguiram essa medida, tá? No slide seguinte, a gente vai ver um exemplo de medida municipal que tem sido adotada, que é também a suspensão de julgamentos no âmbito do Conselho Municipal de Tributos aqui em São Paulo, mas nos demais municípios, cada um vale a pena checar, porque caso não tenha essa postergação, você pode acabar sendo surpreendido por um julgamento sem que tenha a possibilidade de sustentação oral, tá? Então, vamos seguir. Eu vi uma pergunta que fizeram no chat aqui sobre a questão do PIS/COFINS.
a gente não anunciou logo na abertura porque ela não foi publicada, pelo menos não até esse momento. Então, está no último bloco do webinar, que são medidas anunciadas. O PiscoFins vai entrar lá, tá bom? Vamos passar então para questões contenciosas. O Vinícius, se você puder já fazer uma apresentação desses temas, a gente vai complementando. Bom, pessoal, bom dia. Eu sou o Vinícius, que falei há pouco aí com vocês. Primeiramente, muito obrigado pela ampla adesão dos clientes. Acho que é muito importante, nesse momento de dificuldades, que nós tenhamos condições de, felizmente a tecnologia nos proporciona isso, de nos manter em contato e compartilhando ideias. É muito importante para nós, como advogados, verificar a realidade de cada empresa, verificar o contexto atual das discussões judiciais de cada empresa e também as ideias que surgem nesse momento, tá? Para o contencioso também é um momento de muita agitação, em razão da revisitação de temas que até então pareciam superados, discussões judiciais que não eram mais consideradas relevantes e que voltaram a ser, tendo em vista que todo mundo, nesse contexto, precisa de caixa para sobreviver a essa crise. Então, o que mais tem se falado nesses últimos tempos com relação ao contencioso é a possibilidade de prorrogação do vencimento de tributos. Todos sabemos que, para enfrentar essa crise, é muito importante ter caixa. O caixa representa o fôlego, o oxigênio aí que as empresas precisam para enfrentar a crise, e a postergação do pagamento de tributos representa, nesse sentido, uma medida interessante, justamente por permitir a manutenção do caixa na empresa, ao invés de simplesmente repassar ao governo e não ter condições financeiras de, por exemplo, pagar os funcionários ou outras medidas mais urgentes. Nesse contexto, acho que o que ganhou mais atenção... só um minutinho. Diogo, você está conseguindo colocar meu vídeo aí? Porque para mim não aparece como se meu vídeo estivesse sendo reproduzido para o pessoal. A gente está te vendo e está te ouvindo, pelo menos eu estou ouvindo bem. Tá, Perfeito, fechado. Vinícius. Perfeito. Bom, nesse contexto, o que mais tem se falado é com relação a essa portaria do antigo Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, que prevê a prorrogação do prazo de pagamentos de tributos federais por 90 dias, em contextos que o Estado teria declarado calamidade pública em alguns municípios, tá? Então, é uma autorização que foi dada em 2012, cabendo a regulamentação para a Receita e para a PGFN. Essa portaria ela é aplicável apenas no âmbito federal. Então, diversas ações foram iniciadas, inclusive pelo escritório, para requerer que o Poder Judiciário suspenda a exigibilidade dessas contribuições, desses tributos, prorrogue a data de vencimento, enquanto não se tem notícia aí de uma portaria da Receita e da PGFN dispondo sobre quais seriam os municípios. A gente vai retomar esse assunto no próximo slide, então eu vou passar para os demais. Tem acontecido também de surgirem coisas novas. A situação é tão desesperadora que as empresas estão... Pode voltar, Diogo. Apelando para fatos que muitas vezes não são nem de direito tributário. Como, por exemplo, nós vimos numa decisão de Brasília a aplicação de uma teoria de direito administrativo, que é chamada fato do príncipe, que é relacionada a um ato da administração pública, nesse caso, que implica um desequilíbrio econômico daquele que contrata com a administração, tá?
aquelas empresas que têm contratos com a administração poderiam, diante de um ato da administração pública que leva a um desequilíbrio dessa relação, questionar o Poder Judiciário com base no fato do príncipe. E aqui a ideia é, nesse contexto, o Estado, a União, me proíbem de exercer as minhas atividades e, por isso, eu não tenho como pagar tributo. Se a empresa não fatura, como que ela vai pagar tributo? Tá? E isso já foi considerado em uma decisão. Além disso, muito se fala em calamidade pública, o que atualmente é do conhecimento de todos. E também nós vimos algumas decisões que trazem o conceito de força maior, que é um conceito do direito civil aplicado para situações em que o devedor se desobriga do cumprimento de uma obrigação, então, no caso tributário aqui do pagamento de tributos, em razão de uma força maior, algo que não era possível prever no momento da celebração de um contrato. Tá? Então, basicamente, as empresas para quem nós ingressamos estão situadas em municípios cujos respectivos estados já decretaram calamidade pública. Aqui o estado de São Paulo preenche todos os municípios, tá? E por isso a gente pede a prorrogação do prazo por 90 dias. É uma boa possibilidade para as empresas. Mas nós estamos tentando trabalhar também com situações mais específicas de cada empresa, tá? Como, por exemplo, a situação em que a empresa tenha um crédito decorrente de uma decisão judicial transitada em julgado. Muitas empresas têm decisões recentes que transitaram em julgado do ICMS na base do PIS/COFINS, tá? Só que ainda está pendente de um procedimento de habilitação do crédito perante a Receita Federal. Esse é um procedimento burocrático, formal. Basicamente, o que a Receita faz é verificar se quem entrou com a ação judicial é quem está pedindo habilitação, se houve realmente trânsito em julgado ou não, etc. E apenas após esse procedimento que a Receita vai te fornecer um número para você poder apresentar as DECOMPs, tá? Então, nossa ideia é, por ação judicial, solicitar ao juiz que, diante desse contexto extraordinário, que me seja permitido apresentar a declaração em papel enquanto a Receita Federal não me der o número para eu poder apresentar a DECOMP, tá? Além disso, empresas que têm pedidos de restituição pendente. Essas empresas, muitas vezes, têm ali a certeza de que terá uma restituição, etc., e o pedido foi feito há menos de um ano. Nós sabemos que a administração pública tem o prazo de um ano para analisar esse tipo de pedido e que após 360 dias é possível até impetrar um mandado de segurança para agilizar a análise da Receita. Mas imagina uma empresa aqui que está há 320 dias. Ela teria que aguardar nesse contexto, continuar pagando tributos? Então, nesse cenário, seria possível pedir a um juiz que, olha, analise em 30 dias, então, o meu pedido de restituição ou postergue o meu vencimento de tributos até que a Receita me restitua o valor que ela tem a restituir. Pois, com isso, assim que eu receber o dinheiro, eu vou repassar ao fisco. Isso também se aplicaria, por exemplo, a uma situação, como nós vimos de um cliente que tem o ICMS na base do PIS/COFINS depositado em processo judicial, só que não houve trânsito em julgado para ele. Então, ele não tem a liberação do depósito, apesar de ser certo que vai vencer, e tem que pagar tributos. Então, o pedido também seria no sentido de, olha, postergue o meu pagamento de tributos até o momento em que eu possa levantar essas decisões judiciais. Voltando lá, Diogo, no primeiro slide. Ô, Vini, só para também aproveitar aqui e dar uma dinâmica com relação às perguntas que foram feitas, tá? Depois a ideia é fazer um questionário, obviamente, sem ficar citando o nome das pessoas e tal. A gente faz perguntas e respostas, inclui como anexo desse material e circula para todo mundo. Porque às vezes a pergunta de um beneficia os demais, né? O Jailson perguntou se para a portaria 12 de 2012 a Receita deveria publicar uma IN para aplicação dela. Sim, a aplicação da portaria 12 não é automática, como muitas pessoas imaginavam no começo. Ela foi editada num contexto diferente, que era a calamidade pública de 2012, e naquela época teve uma regulamentação. Ela é usada por uma forma de alusão, analogia, só para dizer que, olha, a gente está num contexto igual ou pior do que aquela época e, portanto, o mesmo tratamento deveria ser válido, tá? O que a Fernanda perguntou é se a suspensão do pagamento por 90 dias, depois desse prazo, ele volta com a recomposição total. Depende do teor da decisão judicial. Como regra, sim. Tá?
O Alexandre perguntou se existe alguma notícia de liminar de ICMS. Existe, o Estado de São Paulo tem decisões também suspendendo o pagamento de ICMS. A Fiesp entrou com uma ação em nome dos associados e ela ainda não teve julgamento. A Procuradoria apresentou manifestação ontem, mas pode ser que saia alguma novidade. Em processos individuais teve liminar de ICMS também, tá? O Fábio pergunta do ECREDAC. Essa é uma situação que entra nesse contexto particular que o Vinícius comentou, ou seja, você tendo crédito acumulado, você tem um argumento adicional além daquele que simplesmente é o postergamento do pagamento por 90 dias, tá? Então, se você puder só passar, Diogo, para a gente ver um pouquinho do panorama geral, do mapa do Brasil, aqui a gente está falando em matéria federal. Não é uma tese simples, não é uma tese fácil, ninguém está dizendo que basta entrar com uma medida judicial que você tenha a suspensão do pagamento ou diferimento, mas a distribuição das liminares mostra que é uma tese possível, né? Tanto que aqui em São Paulo, que é onde fica o TRF3, né, que fica responsável pelo estado de São Paulo e outros estados, a gente tem 11 liminares favoráveis contra 18 desfavoráveis. Então, assim, você pode ter uma tendência mais desfavorável, mas nenhuma dessas liminares, como regra, abordam situações específicas. Então, por isso que a gente tem combinado nas discussões a postergação pura e simples com questões particulares, tá? Então, no slide seguinte, assim, só para informação de todos os participantes, a gente manteve o texto de liminares que foram concedidas. Se você puder passar, Diogo, só para o pessoal ter uma noção mais ou menos de qual que é a linha de interpretação. Ó. Essa é do Distrito Federal, do Fato do Príncipe. No slide seguinte, a gente tem trechos que mostram mais ou menos a linha de raciocínio que foi seguida para decisões favoráveis. Então, a gente tem que avaliar caso a caso, né? E a gente vai dar uma olhada que, com a denúncia espontânea, você pode combinar uma situação de ter uma decisão, uma discussão judicial sobre denúncia espontânea e não sobre postergamento. Então, talvez valha a pena ponderar o que vale a pena, tá? Se você passar os próximos slides, a gente vai justamente entrar nesse tema. Qual que é uma pergunta muito comum que tem sido feita? Bom, eu não acredito tanto na tese do diferimento, é uma tese difícil, mas eu também estou sem caixa para fazer o pagamento. Eu posso deixar de pagar e depois pagar simplesmente com um acréscimo de juros? Em tese, sim. O artigo 138 do CTN, para quem não conhece, permite esse pagamento sem acréscimo de multa de mora ou multa de ofício, tá? Mas tem um ponto importante aqui, que até o presente momento as declarações fiscais não foram prorrogadas, tá? Eu sei que é um pleito geral de todas as empresas para que ECF, ECD voltem, né, ou prorroguem o prazo. Tem até um projeto de lei específico, mas qual que é o ponto crucial aqui? Se eu informo em DCTF ou qualquer outra declaração um débito tributário, eu já não tenho mais denúncia espontânea, eu fico sujeito à multa. E aí surgem algumas questões de gente que fala que, olha, eu não consigo pagar um DARF manual sem incluir multa de mora e por aí vai. Então, vale a pena pensar em que medida não ter a discussão do diferimento, mas ter uma discussão de denúncia espontânea, ou ficar sujeito a não declarar e não ser fiscalizado nesse período. Acho que é um ponto que vale a pena pensar. Tá? Se quiser passar para o próximo tema, Vini, para... a Cíntia perguntou se não foram prorrogadas as obrigações acessórias. Por enquanto, não. Né, Davi? Você vai comentar aquele projeto de lei que está em andamento, mas, por enquanto, não temos conhecimento de postergação de declaração. E aí que surge esse problema. Se eu deixo de pagar, mas informo em declaração, eu não tenho denúncia espontânea. Tá? O Vinícius vai comentar essa tese do INSS e isolamento horizontal, que até ganhou um componente adicional por uma medida provisória de ontem à noite, que, salvo engano, é 936. Tá, Vinícius? Se você puder endereçar essa discussão. Bom, basicamente, pessoal, nós estamos, como eu falei, revisitando muitos assuntos que antes eram considerados superados. E uma das discussões mais antigas de contencioso tributário é relacionada à incidência de contribuições previdenciárias sobre determinados pagamentos. Então, a ideia aqui é que, nesse momento, como os empregados estão recebendo salários, mas esse pagamento, no momento, não é destinado a retribuir o trabalho, justamente porque as pessoas estão impossibilitadas de trabalhar,
se poderia ter aí que esses pagamentos não sofressem a incidência de contribuição previdenciária. É uma situação atípica, refletindo, talvez nunca tenha pensado antes numa situação em que o empregado recebe salário sem estar trabalhando, né? Por isso que até essa tese seria para quem não esteja gozando de férias, e sim para quem está simplesmente impossibilitado de trabalhar em razão da pandemia. Pode passar, Diogo, por favor. E a questão do levantamento de depósito judicial, isso é interessante para quem tem o depósito garantindo execuções fiscais, tá? A lei de execução fiscal tem uma ordem específica que o depósito é a melhor das garantias, por isso, por muitos anos, todos os contribuintes que tentaram levantar depósitos judiciais para oferecer uma carta de fiança ou um seguro-garantia tiveram problema, não eram indeferidos pelos juízes, mas, tendo em vista esse contexto e a necessidade das empresas de fazer caixa, a gente entende uma possibilidade de, no próprio auto dos processos em que foi feito o depósito, requerer o levantamento. E isso é algo que não traz prejuízo algum para a empresa. O depósito já está lá, bastaria um pedido para o juiz que está tomando conta do processo. Então, vale a pena tentar, especialmente nesse momento em que as coisas estão sendo concluídas, os raciocínios estão adotando outras premissas, tendo em vista essa pandemia. Perfeito. Só voltando aqui alguns comentários breves, né, que já foram respondidas muitas perguntas. O Wesley mandou até um link aqui, a gente agradece, que justamente a gente recomenda fazer o preenchimento manual do DARF. Um ponto aqui é que a Receita ela não concorda com o não recolhimento da multa de mora. Se você observar a jurisprudência do STJ, tem dezenas de decisão afastando a aplicação de multa de mora, mas porque a Receita não concorda. Mas, de fato, Wesley, a gente acha de fato que dá para preencher manualmente, tá? Vamos lá, para o próximo ponto. Esse próximo ponto, como você adiantou, o mandato de segurança da Fiesp, só para adiantar, essa discussão, por ser coletiva, acabou chamando muita atenção da Procuradoria, inclusive teve uma manifestação do Estado em tempo recorde, e criticando a medida, como se as empresas tivessem com o objetivo de agora, no meio desse contexto de caos, preservar a caixa, etc. Então, a discussão acabou ficando mais complexa até do que precisava. O que a gente vê é localizou liminar, em que o juiz simplesmente fala, olha, essa empresa é uma empresa lá do Brás, ela tem 7 funcionários que dependem dela para viver, então por isso eu suspendo o pagamento de todos os tributos estaduais. Perfeito. E ainda não há notícia da liminar. Tá. Uma observação sobre a questão da denúncia espontânea, lembrar que a jurisprudência administrativa ela é favorável à tese de aplicação do 138 para multa de mora. Então, quem decide ir para o judiciário queima a etapa da discussão administrativa e tem que pensar nisso antes de pensar em judicializar a questão. Ótimo. Vamos passar para o próximo tema. Antes de entrar nessas medidas de discussões, já que a gente está respondendo quase que tudo bate pronto aqui, acho que algumas perguntas não ficaram respondidas, mas se tiverem outras a gente retoma depois. LF Costa, parcelamento tem adiamento de parcela? Não tem nenhuma medida que adiou o postergamento do pagamento de parcelas de refis ou qualquer outro tipo de parcelamento, tá? Redução da alíquota do Sistema S é apenas aplicar? Sim, não tem um programa de adesão. Ele simplesmente reduziu a alíquota, você aplica, tá? E acho que das demais a gente já foi respondendo, tá? Bom, vamos entrar nas medidas em discussão. Essa daqui, ó, a gente até ajustou o slide pouco antes do webinar, porque ontem à noite tinha sido divulgado e hoje de manhã já saiu. IOF Crédito, adiamento de entrega, tem uma outra pergunta de IOF Crédito que talvez não tenha sido respondida, a gente já responde. E a do PIS e COFINS, né, o postergamento do pagamento, alguém perguntou se abrangeria a competência de abril ou março, porque não ficou claro de fato na fala do Toches ontem. O problema é que, pelo menos, a gente não tem conhecimento de ter sido divulgada essa medida. Então, a gente só vai poder responder com precisão se pega março e abril quando for publicado, tá? Mas, provavelmente, seguindo a linha do que o governo fez em outros casos, ele vai postergar de abril. Ou seja, o que foi vencimento em abril, competência março, talvez deva ser recolhido. Tá? Vamos para os próximos, Davi, se você quiser conduzir. Davi, já te dei o som aí. Maravilha. Bom dia, pessoal. Meu nome é Davi. Aqui nesse bloco, a gente vai discutir algumas medidas que elas estão aí em discussão, mas a gente não tem nada concreto. O que a gente tem aqui? Eu separei em 3 tipos. A gente tem alguns tipos que são mais concretos, então, como
projetos de lei que estão em tramitação. A gente tem algumas notícias direto de órgãos oficiais. Então, ontem, por exemplo, a gente teve essa coletiva em que teve a manifestação da Receita Federal, que é o que o Diego acabou de comentar, e a gente tem algumas medidas menos concretas, como cartas abertas da fiscalização, sugerindo alguns tipos de tributo. Então, eu vou começar por essas aqui que são mais concretas, que são os projetos de lei que estão tramitando tanto no Senado quanto na Câmara. O primeiro deles, ele fala justamente da suspensão de contribuição previdenciária patronal e da questão da multa por obrigações acessórias. A minha impressão é que as obrigações acessórias elas foram relegadas aí nessas medidas recentes que foram tomadas pela Receita Federal e por outras entidades. Então, esse projeto de lei, ele basicamente institui o que eles chamam de regime tributário emergencial, tá? Esse regime abrangeria duas medidas. A primeira delas seria a suspensão do recolhimento da contribuição previdencial patronal, tá? Por 3 meses. Você teria duas possibilidades de pagamento. A primeira é pagar tudo de uma vez, 4 meses depois da publicação da lei. A segunda possibilidade seria você fazer um parcelamento em até 12 vezes. A segunda medida desse regime tributário emergencial seria a vedação da aplicação de multa por descumprimento de prazo de entrega das obrigações acessórias relativos a tributos federais. Tá? Então, se passar esse projeto de lei, o que a gente tem aqui de ponto de atenção? Ele não se aplica para algumas obrigações decorrentes de parcelamento e de transações. Tá? Ele não se aplica para a instituição financeira. E, apesar disso, esse ponto não fica muito claro na redação do projeto de lei. Essa não é uma aplicação para a instituição financeira, é só da contribuição previdenciária, ou ela também abrange a proibição de imposição de multa por atraso de obrigação acessória? Não fica claro. Além disso, a gente tem uma lista de obrigações acessórias, que é o que o Diego comentou no começo. A gente tem projetos de lei que mencionam obrigações acessórias. Então, eles falam ali especificamente de DEFIS, falam de ECD, ECF, etc. Só que, pela redação do projeto, fica até bastante claro que essa lista é exemplificativa. Então, qualquer descumprimento de obrigação acessória relacionado ao tributo federal estaria abrangido por essa vedação de imposição de multa. E aí, como comentário final em relação a esse ponto, esse projeto estava em tramitação, o substitutivo dele foi aprovado ontem na Câmara, tá? Teve uma sessão, e agora a matéria vai ser analisada pelo Senado. A gente pode passar... Alguém tem algum comentário sobre esse ponto, gente? Senão a gente pode passar para o próximo. Uma pergunta, uma das perguntas da Gabriela, acho que você acabou respondendo, e uma pergunta agora da Jeane: o contribuinte pode participar de alguma maneira da discussão dos projetos de lei? Existe alguma manifestação, existe no site da Câmara e do Senado, manifestação para você ser favorável ou contrário a esse tipo de projeto. Sim, e um ponto importante, Eugênio, é a atuação via associação, né? Então, aqui eu sei que tem muito participante da Abracone, da Abrajet, Abradi. Então, assim, dependendo da associação que sua empresa faça parte, ou pelo menos do setor, vale a pena, por meio dessas associações, emitir um ofício específico para o parlamentar, que é o relator, por exemplo, ou algo do gênero. Tá? Podemos passar, então, Diogo, por favor. O próximo slide ele é sobre o imposto sobre grandes fortunas. O IGF, ele está na Constituição de 88, mas desde a edição nunca conseguiram implementar, nunca conseguiram instituir esse imposto. Tá? Então, a gente tem uma série de medidas, uma série de projetos, tanto na Câmara quanto no Senado, tentando impor aí o imposto sobre grandes fortunas. A gente pegou aqui 2 projetos principais, e eu vou discutir os detalhes de cada um deles. Vocês vão ver que eles são bem similares em vários pontos, com algumas diferenças pontuais, e eu vou comentar um pouquinho sobre os pontos de atenção de cada um. O primeiro deles é um projeto que tramita na Câmara, tá? Ele é bastante recente, é o projeto 924 de 2020, ele é da semana passada, e ele basicamente institui o imposto sobre grandes fortunas, e o fato gerador seria 31 de dezembro de cada ano. Tá? Então, você faz um corte em 31 de dezembro e verifica ali se você tem grande fortuna ou não para fazer o recolhimento. Quem que seria o contribuinte desse imposto? Pessoas físicas ou o espólio, quando residente no Brasil, e pessoas físicas ou jurídicas no exterior, mas aí só em relação ao patrimônio que elas têm no Brasil. O que seria grande fortuna para esse projeto? Um patrimônio acima de 5 milhões. Tá? E patrimônio que eu digo, e isso fica claro no projeto, é bens menos dívidas. Tá? As alíquotas elas variam conforme a fortuna. Elas vão de 0,5% a 5% ao ano.
E aí não fica muito claro pela redação desse projeto específico se elas são progressivas ou não, tá? Um ponto muito interessante desse projeto é que ele destina exclusivamente as receitas desse imposto para o combate ao Covid, o que é um ponto de atenção para a gente. Por que isso é um ponto de atenção? Porque os impostos eles não podem ter uma vinculação da receita. Então, isso não é compatível com a natureza de imposto. Além disso, um outro ponto de atenção desse projeto especificamente é que ele prevê que o executivo ele pode atualizar anualmente tanto o que ele considera como grande fortuna, então esse valor de 5 milhões pode flutuar de acordo com a vontade do executivo, quanto o critério de avaliação de bens. O critério de avaliação de bens é muito importante? É claro que é. Por exemplo, se você estabelece que cotas elas são avaliadas pelo valor patrimonial ou pelo valor justo dos ativos subjacentes e passivos subjacentes, então isso pode fazer o valor desse ativo flutuar muito. Então, deixar isso na mão do executivo pode não ser o ponto mais seguro do ponto de vista do contribuinte. Além disso, uma coisa que fica de dúvida depois que você lê o projeto após o fim da pandemia, ele fica extinto automaticamente, e aí a gente volta a discussões antigas do direito tributário, como o adicional de 10% do FGS, que tinha uma vinculação específica, que foi cumprida e ele continua sendo exigido. E, por fim, eu gostaria de fazer um comentário que uma vez que, vamos supor que esse projeto passe, que ele vire lei complementar, ele pode ser cobrado agora, pode ser cobrado em quantos dias? O IGF ele está sujeito a 2 tipos de anterioridade. Anterioridade de exercício, ou seja, eu posso cobrar no ano seguinte ao que eu instituo, e ele está sujeito também à anterioridade nonagesimal. Mesmo que eu institua em determinado ano, se eu instituir muito para o final do ano, eu tenho que esperar 90 dias até realizar a primeira cobrança. Pessoal, em relação a esse ponto, alguém tem algum comentário ou podemos passar para o próximo? É que eu acho que seria melhor você apresentar o próximo projeto, que é parecido com esse, e aí a gente faz o comentário. Eu tenho 2 pontos para lembrar todo mundo. Maravilha. Diogo, então, por favor, você pode passar para o próximo? Então, o próximo Claro. também é sobre imposto sobre grandes fortunas. Esse projeto agora, ao invés da Câmara, ele tramita no Senado, e ele é um pouco mais antigo, ele é de agosto do ano passado. O que diz esse projeto? Ele também estabelece um imposto sobre grande fortuna, tá, em 31 de dezembro de cada ano. O contribuinte é a mesma coisa, pessoas físicas residentes no Brasil ou o espólio dessas pessoas físicas, e pessoas físicas e jurídicas no exterior em relação ao patrimônio que elas têm no Brasil. Aqui a primeira diferença que a gente tem o que é grande fortuna para esse projeto. Aqui a gente tem a fixação com base num critério do imposto de renda. Ele pega o valor mensal de isenção do imposto de renda e multiplica por 12 mil, o que hoje dá aproximadamente 23 milhões, 22.800 e alguma coisa. As alíquotas também mudam. Você tem 3 alíquotas nesse caso, de 0,5% a 1%. Meio, 0,75% e 1%, e na redação desse projeto fica bem claro que as alíquotas são progressivas, como o imposto de renda. Um ponto de atenção nesse projeto ele, na redação original dele, ele não previa a vinculação da arrecadação. Como a gente teve essa pandemia recentemente, o projeto ele estava em tramitação, foi proposta uma emenda, semana passada, se não me engano, por um membro do Senado, por um senador, e essa emenda, na verdade, ela tem 2 medidas. É a determinação da validade do imposto por 2 anos e a destinação para fundos específicos. E aí eu faço o mesmo comentário que eu fiz no slide anterior. Imposto não poderia ter a vinculação. A gente comentou especificamente esse projeto de lei no Senado, mas existem outros 4, pelo menos que se tem notícia, que tratam sobre a mesma matéria. Como eles são muito similares, variando poucas coisas, até para agilizar o tempo aqui, a gente não vai entrar em detalhe de cada um deles, mas é importante mencionar que existem outros. E aí o comentário da anterioridade eu já fiz, permanece a mesma coisa do slide anterior. Paulo, se Só para você quiser comentar completar, agora. então, bem rapidinho, porque nós estamos com o tempo em cima da hora, né? Nesse projeto, no PL 183, é permitido que seja abatido o montante recolhido a título de tributos sobre o patrimônio, como ITR, IPTU, isso é importante ressaltar. E a gente deve levar em consideração que a gente já tem uma experiência judicial com a instituição de tributos com a destinação da arrecadação específica, né? Que há uma incompatibilidade, porque isso é mais típico de contribuições sociais. No caso do adicional de imposto de renda do Estado de São Paulo, adicional de 1%, instituído lá na década de 90, esse adicional ele era destinado a financiar a habitação popular e foi considerado inconstitucional. Então, a gente vê alguma dificuldade para que esse projeto alcance
todos os objetivos dele, porque a negociação política ela está passando pela temporalidade, né, pela efemeridade da norma e também pela destinação, e isso pode ser o próprio fim do projeto. Podemos ir adiante, se ninguém mais quiser fazer comentário. Diogo, pode passar. Então, o próximo é empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório é um tributo que ele é instituído em situações de calamidade, guerra, e tem um projeto de lei em tramitação na Câmara, que é o 34 de 2020. Ele basicamente propõe custear despesas relacionadas aí ao coronavírus. Quem seria contribuinte? Pessoas jurídicas com patrimônio líquido maior que 1 bilhão. Tá? O empréstimo, na verdade, ele seria até 10% do lucro líquido dos últimos 12 meses dessas pessoas jurídicas. Quem decide isso é o governo. E o pagamento seria em até 30 dias. Se o pagamento for maior que R$1 milhão, você pode parcelar em até 3 vezes. Tá? E você teria uma restituição após o fim da calamidade pública, que no caso é o Covid. O valor gasto seria restituído em até 4 anos, com correção da Selic, o valor não gasto em até 60 dias. E aí os pontos de atenção que a gente levanta aqui é possível o governo deixar na mão do governo fixação desse montante devido? É algo que fica no ar. E só vale o comentário aqui de que o empréstimo compulsório ele não se submete a nenhuma anterioridade. Acho que a gente pode passar, Diogo. Por fim, vale mencionar que existia um projeto de lei que, para financiar aí um auxílio, um aumento no Bolsa Família, em outro valor beneficiário para pessoas que não são beneficiárias, mas são cadastradas no cadastro único, foi proposta a revogação da isenção de dividendos, mas isso foi retirado de pauta. Então, a gente nem vai entrar muito no detalhe aqui. Acho que a gente pode passar, se você concordar, Diogo. Eu acho que até um comentário interessante sobre o projeto, apesar dele ter saído de pauta, é que ele tentava fazer uma tributação até retroativa de saldos de dividendos do passado. Vários desses projetos mostram como algumas regras tributárias que são tão importantes como retroatividade, anterioridade, estão sendo esquecidas nesse momento de realmente tensão. A gente já viu vários casos, né, Diego, de leis que tentam fazer algum tipo de tributação retroativa, por exemplo, que estão sendo questionados. Sim, só respondendo a pergunta do Lucas, se na prática tem alguma chance de o projeto passar. A gente sempre acha que dificilmente um projeto desse passaria numa situação normal, só que tem havido manifestação de associações, né, de auditores fiscais, federações, no sentido de que, olha, temos que tributar os mais abonados, né? Isso incluiria a revogação de isenção de dividendo, revogação de JCP, empréstimo compulsório, imposto sobre grande fortuna. Então, pode ser que alguma medida dessa passe. A tributação de dividendos, se vocês bem lembram, não é uma questão que surgiu agora no contexto de pandemia. Existe projeto há mais de 10 anos, sempre tentam revogar a isenção de dividendos e, teoricamente, em algum momento vai passar, mesmo porque o Brasil agora, junto com, salvo engano, a Lituânia, não me recordo qual que é o outro país, é o único país que isenta dividendo sem qualquer tipo de consideração adicional do beneficiário e tal. Então, tem projetos nesse sentido, eu acho que talvez não passe, porque não tem medidas de integração entre física e jurídica, crédito de imposto de renda pago na pessoa jurídica, redução de alíquota da PJ, então isso acho que ainda vai gerar bastante discussão, tá? Não sei se tem mais alguma ponderação sobre projetos de lei, né? Eu só queria, Diego, só fazer um comentário, né, que se você olhar na história do país, né, a gente tributou o dividendo até 88 a 25%, depois nós passamos para aquele ILL que vigorou até 92 de 8%. 93 o Supremo declarou inconstitucional o ILL e ficou sem tributação. 94 e 95 a gente tributou em 15. Quando tributou em 15 na época, haviam regras, e eu tenho a impressão de que isso aconteceria de novo se viesse a haver a instituição, que isentavam no caso do reinvestimento. Mas, como o Diego comentou, falta tanta norma de integração que a gente acha que esse projeto, do jeito que está, ele tem pouca chance de voltar com sucesso para ser aprovado. Isso. O Igor perguntou aqui sobre o projeto de lei de criação de empréstimo compulsório grande fortuna. A gente acabou passando, já tem a tabelinha do que estabelece, pontos de atenção, no material com todas as informações, tá? No
com relação ao que o Wesley comentou aqui, se não teria uma dupla tributação, já que eu tributo na jurídica e na física, é uma dupla tributação econômica que teoricamente não é vedado pelo ordenamento. Por isso que se fala em criar um regime de integração que permita o crédito na pessoa física, redução de alíquotas e por aí vai. Tá? Então não seria vedado, embora não seja desejável do ponto de vista econômico. E só para finalizar, não sei se depois alguém vai ter um comentário adicional, com relação a resultados e tal, uma tese que foi distribuída recentemente pela gente aqui no estado de São Paulo, e como eu vi aqui na lista que grande parte de vocês são concessionárias de serviço público, por ocasião da adoção de FRS e na Lei 12973, teve uma adoção inicial que quem é da área fiscal e contábil aí sabe muito bem que gerou uma tributação em cotas fixas a partir de 2015, daquele tributo diferido que você reconhecia por conta de IFRS versus padrões contábeis brasileiros. A gente sempre bateu na tecla de que essa tributação, a partir da adoção inicial, é inconstitucional, e a gente tem grande esperança de que até o final desse mês saia uma sentença favorável, vai ser a primeira sobre esse tema, e que na prática significa que aquele passivo fiscal diferido de adoção inicial da 12973, que grande parte das concessionárias carrega no balanço, em valores absolutamente relevantes, você deixaria de desembolsar para fins de imposto de renda e ICS 34% desse valor de adição que foi feito à época. Então, é um ponto que vale a pena pensar, né? Saindo essa sentença, a gente distribui para quem tiver um interesse, mas nesse contexto de tentar achar alguma medida que, ainda que não seja de geração de caixa imediata, mas que pode representar um crédito tributário relevante, vale a pena pensar. Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta adicional? Podemos ir em frente. Tá ótimo, então. Aqui é só essa carta do FENAFIS, que é comentada, Davi, aquela que a gente comentou já, são movimentações de órgãos normalmente vinculados à Receita Federal ou entidades de classe, né, que defendem uma tributação para pessoas com patrimônios maiores, né, então desde Imposto sobre Grande Fortuna, o ITCMD, que dizem no Brasil é uma das menores alíquotas do mundo, então eles defendem um aumento de 8% para 30%, né, e por aí vai. Exatamente, é basicamente isso. Lendo a carta, inclusive, eles frisam várias vezes que devem ser tributadas as pessoas com maior patrimônio, com maior capacidade, e eles propõem essa série de medidas. Eu vou ler rapidamente aqui para vocês as principais, que é isso que o Diogo falou: a instituição do IGF naquilo que exceda 20 milhões, o aumento do TCMD de 8% para 30%, a instituição de uma contribuição social sobre altas rendas, que tributaria 20% qualquer rendimento mensal acima de 80 mil por mês. Diogo, se você quiser passar para o último aí. E aí, duas outras medidas: a revogação da isenção de dividendos, aliada a uma fixação de uma alíquota de imposto de renda de fonte de 50% para quando o dividendo fosse para paraíso fiscal e 25% para quando ele for para um beneficiário em outro país. E a modificação da tabela progressiva do imposto de renda para incluir duas faixas novas, de 35% e 40%, e uma taxa transitória aí de 60% para rendimentos superiores a 300 salários mínimos. E aí, por aumentar essas alíquotas, o argumento nessa carta é que você teria uma ampliação do limite de isenção que beneficiaria pessoas com renda menor. É basicamente isso. Então, Diogo Pimentel, que mandou uma pergunta se existe alguma possibilidade desse PL de tributação de dividendo voltar. A gente tem um mapeamento, não existe só esse projeto de lei, tem mais ou menos uns 6 projetos de lei que tributam dividendo. Então, esse pode não retomar, mas tem outros que já prevêem essa tributação. Tá? Podem então, ser em tramitação. Tá. E, por fim, tem uma pergunta que a pessoa não é identificada, que é E016973, que fala do processo da adoção inicial de FRS. Se você puder deixar o e-mail, alguma coisa assim, a gente entra em contato e manda para você, porque a gente não sabe quem que é necessariamente a pessoa aqui. Tá? Então, depois, se quiser mandar, pode mandar só para o Davi ou para o Diogo o endereço de e-mail, a gente manda. Tá? Só um esclarecimento, porque pode ser dúvida de muita gente. Em hipótese alguma, a tributação do dividendo poderia alcançar os dividendos pretéritos. A única discussão que fica é se o dividendo em formação você conseguiria alcançar, porque há a ideia de que a isenção
não estaria sujeita à anterioridade anual. Mas a gente pode até fazer um novo webinar só sobre esse tema, porque tem muita coisa para falar. E aí um Legal. comentário pessoal, principalmente em relação a essa última parte, os comentários que a gente fez foram com base nas situações que a gente tem agora, nos projetos de lei. Pode ser que isso mude e a gente vai atualizando vocês de novidade por meio dos nossos boletins, por meio do site. Ótimo. A ideia é que a gente faça um segundo webinar daqui 15 dias, consolidando as atualizações. Então, quem tiver pergunta de lá para cá, considerem a gente um canal para tentar esclarecer esse tipo de questionamento. Então, daqui até lá, se quiserem concentrar em um e-mail ou mais, pode ser no tributário@vbso.com.br. O Davi, o Diogo, se puder mandar o e-mail aqui no chat, consolidem as perguntas nesse e-mail, que no próximo webinar daqui 15 dias a gente tem que endereçar todas as questões, tá bom? Pessoal, só para fazer a última palavra, então, para fazer um encerramento, né? Só dar um comentário rápido, teve gente que não pôde entrar e fez algumas perguntas fora, porque deve ter compromisso nesse mesmo horário, né? A gente está estudando, evidentemente, novas teses, né? Acompanhamos tudo, e uma em relação à possibilidade de compensação integral do saldo acumulado de prejuízos fiscais e base negativa sem a trava de 30%, né? Tem mais uma pergunta que é rápida sobre o imposto de renda, né, de pessoa física, que embora foi prorrogado, a pessoa já entregou e tem saldo a pagar. Obviamente, a gente espera que o sistema da Receita, e você, quando tem essa situação, você inclusive coloca muitas vezes os dados da conta para fazer débito em conta, né? Então, obviamente, a gente espera que tenha mecanismos da Receita Federal para que não seja debitado no prazo agora, que seria 30 de abril, e sim só em 30 de junho, né? E mais uma questão que foi colocada, é uma empresa que está no lucro presumido, e ele pergunta se com a queda da receita e do caixa, ele poderia pleitear a mudança de regime, né, dentro do exercício para lucro real, né? Porque é uma situação que vai manter as despesas fixas e queda no faturamento, né? Obviamente que isso não tem uma previsão, né? Só tem uma situação que é prevista, né? Quando você tem lucros, rendimentos e ganho de capital em determinado trimestre, e aí a própria Receita, através de um ato declaratório que acho que é de 2001, né? Ela prevê essa mudança no próprio trimestre que acontecer isso e você passa para o lucro real, né? Fora dessa situação, caberia aí algum tipo de medida judicial, né? E último ponto, né? Só para aproveitando que o Paulo, essa vantagem de a gente ter mais cabelo branco, né? A gente tem uma curiosidade que é em relação ao empréstimo compulsório, né? Já houve no país a incidência desse tributo, né? Foi no governo Sarney, sobre venda de combustível, gasolina e álcool, e também sobre aquisição de veículos novos e até 4 anos. Foi um empréstimo compulsório pesado, 28% sobre gasolina e de 10 a 30% sobre os veículos, se não me engano, e foi cobrado por 2 anos. E quando acabou o empréstimo compulsório, o preço da gasolina, infelizmente, não caiu, eles incorporaram esse empréstimo. O governo não devolveu, né? Quem teve que pedir foi via judicial, né? Através de uma ação dentro do prazo de 10 anos, e mesmo os que conseguiram receber de volta reclamaram porque os valores foram bem menores do que os recolhidos, né? Fica só essa mensagem que a gente já tem um histórico de empréstimo compulsório. Bom, pessoal, em nome do VBSO Advogados, a gente agradece aí a participação de todos, e mesmo que os que não puderam, a gente vai enviar o material apresentado para cada um de vocês por e-mail. Muito obrigado pela atenção e a participação de todos, e até o nosso próximo webinar. Tenham um bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Obrigado, gente. Um abraço a todo mundo.